Quarta-feira, dia 3 de dezembro. Hoje, prova do fazendeiro. Quem é que volta fazendeiro? Dudu, Saori ou Tamires? Hoje o Carelli resolveu fazer uma provinha de sorte, viu? Já que a gente está começando, vou logo falar do spoiler. É uma provinha de sorte e estratégia. É um tabuleiro da sorte, a prova na prática. Ou seja, pode dar para qualquer um, mas se exigir aquela estratégia do 2 contra 1, capaz de Dudu e Saori focarem em eliminarem a Tamires primeiro, para aí os dois fazerem a prova um contra o outro. E sabe, gente, eu tô até torcendo para que a Saori ganhe a prova. Sério, a Saori ganhando a prova, vai o Dudu, o Mesquita e a Tamires para a roça final. E aí, Tamires será eliminada amanhã. Eu estou torcendo muito para esse cenário acontecer. Obviamente que não depende de mim, né? Mas eu estou torcendo muito para a gente ver esta cena acontecendo. Agora, hoje o dia foi um dia dedicado à baixaria. Meu Deus do céu, é o mais do mesmo, tá? O que eu vou falar para vocês aqui é o mais do mesmo, mas foi o puro suco da baixaria. Cheiradora de xereca, dominou ali o dia, piroca 22 centímetros, bico do peito, gente, foi uma baixaria. Mas, fi, né, eu tentei dar uma amenizada, tá? Mas eu tentei dar uma amenizada nas coisas. Mas enfim, vamos comentar isso aí. Agora, gente, antes de eu falar da Fazenda em si, hoje o Tadeu deu uma entrevista para Ana Maria Braga. E aí a entrevista que ele deu para Ana Maria Braga, ele falou duas coisas interessantes. A primeira é que a lista de veteranos e de camarotes do BBB 26 vai ser uma lista que vai surpreender todo mundo, que não vai ter ninguém que diga como é que esta pessoa aceitou participar. Ele disse de tão surpreendente que vai ser, as pessoas vão ficar chocadas. A segunda informação que o Tadeu falou foi sobre, tá, os pipocas. O que ele disse? O público vai escolher metade do elenco. Quer dizer, não é nem metade do elenco, né? Pelo que a gente está sabendo, vão ser 22 participantes, dos quais 10 serão pipocas, que serão esses os escolhidos pelo público, e 12 serão camarotes e veteranos. Aí eu fico pensando assim, né, Globo, por que vocês não compram logo o Big Brother VIP? Porque assim, se vocês comprarem o Big Brother VIP, vocês não iam mais precisar se preocupar em escalar anônimos para participar do programa. Vocês, inclusive, poderiam deixar o formato de anônimos descansar e fazer um Big Brother só de famosos, subcelebridades e tal, porque aparentemente o público tá mais interessado nesse tipo de conteúdo. Vocês não estão vendo o sucesso que a Fazenda faz? Então, aparentemente, seria bem melhor se a Globo partisse para este caminho. Compra o Big Brother VIP, Globo, compra os direitos, não deve ser tão caro assim para vocês comprarem o direito do Big Brother VIP. E aí vocês fazem a mesma coisa, vocês só mudam lá, Big Brother 26 VIP. Ou então BBB 26 VIP, só com celebridades. Que aí eu duvido que o programa vai ser um fracasso. Porque, de novo, eu vou ter que fazer essa crítica aqui antes da gente começar na Fazenda, porque isso vai contrastar com o que eu vou falar da Fazenda agora. O sucesso da Fazenda depende justamente do elenco que o Carelli selecionou. Não adianta de nada vocês escolherem um elenco com um monte de pessoas anônimas que não vão render nada, e é pior ainda vocês jogarem a responsabilidade disso para o público. Vocês ficam querendo jogar a culpa no público do porquê o programa fracassou, mas a responsabilidade continua sendo de vocês. Então, falou logo, sou sendo sincero, era muito melhor, Globo, se vocês comprassem o formato Big Brother VIP. Compra o Big Brother VIP, faz ali um BBB VIP, que vocês vão ver o público voltando para assistir.
Ah, porque afinal, às vezes, o que vocês estão fazendo, essa pirotecnia toda de 5 casas de vidro, o público vai escolher 10 pessoas no elenco dos pipocas todo. No final das contas, a gente não vai mais nem querer acompanhar os anônimos. Eu não estou mais interessado nos anônimos, de fato. Eu estou interessado na lista dos famosos. É isso que eu estou interessado, nos famosos. O Tadeu falou que eles vão repetir o que fizeram no BBB 23. A casa de vidro antes do jogo. Então vocês já sabem o que vem por aí, né? Vocês já sabem que vem fracasso por aí. Tô avisando logo antes de começar. Mas lá na frente eu falo mais sobre o BBB, tá bom? Vamos lá pra Fazenda, gente, porque olha, o negócio ontem foi só baixaria. E sim, o Dudu acusou hoje o Toninho de ter empurrado ele. O Dudu acusou o Toninho de ter empurrado ele. E o Fabiano chegou e falou assim que o Dudu podia ir atrás porque isso era agressão. O Dudu até agora não foi atrás. Mas o Fabiano aconselhou ele, corre atrás, vai atrás, porque isso é agressão. Vou te contar, viu? Toninho, pelo amor de Deus, tu tá queimadaço no Piauí, né, cara? Como é que tu te queimou no Piauí, homem? Sério, tu te queimou no Piauí, porque eu fui dar uma olhada, né, nas redes sociais. O público detestou você ter desdenhado do Piauí. O público detestou que você desdenhou do Piauí, como se fosse um demérito moral ou trabalhar no Piauí. Já pensou se a Ioná tivesse lá, gente? Ia ser maravilhoso a Ioná dando apavoro assim no Toninho, né? Espero que ela dê esse apavoro ali na festa final. Eu espero que ela dê esse apavoro nele na festa final. Mas vamos lá começar com vocês, né? Terminou lá a formação da roça, gente. Começou o caos ali dentro. Começou o caos ali, tá? Primeiramente lá o Toninho indo pra cima do Dudu, chamando o Dudu de cuzão, dizendo ali que a família Bravanel não gosta do Dudu, que ele não ia deixar o Dudu dormir e tal. Mas quem chamou a atenção foi justamente a Carol. Porque a Carol ali começou a dizer ali que a Duda a acusou de ser fiscal de volume da casa. Fiscal de volume, gente, eu acho que vocês entenderam o que isso significa. Fiscal de volume. É aquele volume masculino todo homem tem, é disso que ela tá falando mesmo, tá? Ela começou a dizer ali. Segundo a Duda, a Carol pediu pra ela comparar os dotes do Matheus com os do Mesquita pra ver quem levava a melhor. Porque afinal de contas, a Carol disse que a Duda era uma rodada. E aí, né, a própria Duda jogou na cara, mas foi você que disse que eu tinha que comparar os dotes do Matheus e do Mesquita para saber quem é que levava a melhor. E aí a Carol surtou, ela negou que tivesse feito isso, aí ela chamou a Duda de rodada, de interesseira, e aí entrou a informação de que possivelmente, tá? Porque aí a gente não tem como comprovar. Mas possivelmente o Mesquita tem 22 centímetros. Porque uma das coisas que a Carol falou foi aquela cena que aconteceu na baia. Esta cena não foi mostrada na televisão. E assim, eu juro pra vocês, eu até queria mostrar aqui, mas eu acho que vai dar pior pra mim, então eu não vou poder mostrar. Mas eu vou descrever a cena. Foi na segunda-feira à noite, a gente tava lá com o Dudu e a Saori de um lado, Duda e Mesquita do outro. Duda estava ajudando Mesquita a tomar banho na baia. E aí, como ela estava ajudando Mesquita a tomar banho na baia, teve uma hora que o Mesquita puxou o short e deixou a água entrar lá dentro. E aí a Duda viu o negócio lá dele, né? Viu lá a ferramenta dele. Aí todo mundo que estava ali perto viu essa cena. É sobre esta cena que a Carol está falando. Então a Carol chamou a Duda de rodada, chamou a Duda de interesseira e disse ali dos números de dote que ele tinha. Sério, a Carol falou isso.
E aí a Carol começou a atacar a higiene e a aparência de Duda, disse que a Duda era suja, que a Duda era porca, que a Duda era vulgar porque ela só andava de roupas curtas. Enquanto isso, tá? Enquanto isso, o Toninho gritava ali com o Dudu, seu cuzão, seu cuzão. Eu nunca tinha visto o Toninho tão agressivo e violento como eu vi. O Toninho gritava, seu cuzão, seu cuzão, seu cuzão, a família Bravanel não gosta de você, Dudu cagado, seu cagão, cuzão. E ele ficava dizendo, eu não vou deixar você dormir, eu não vou deixar você dormir. Foi aí uma hora que o próprio Dudu falou assim, você tá na baia, eu tô na sede. Você tá na baia, eu tô na sede. E aí, mesmo que o Toninho ficou puto da vida porque ele não podia fazer aquilo que ele queria. Qual era o plano do Toninho? Desestabilizar o Dudu para a prova do fazendeiro. Mas não deu certo, porque afinal ele está na baia. E ele continuou gritando ali, porque o Dudu estava tentando conversar com a Tamires e dizer que ela estava mentindo. E o Toninho ia lá para cima gritar com ele. E aí o Toninho ficava gritando, Dudu cagado, seu cagão, seu cuzão, isso e aquilo. Gente, foi uma baixaria só. Eu nunca tinha visto o Toninho tão agressivo quanto eu vi ali. Enquanto isso, tá? Tamires abraçou o Valério e começou a chorar. E aí é o que eu falo pra vocês, ela não é a machuda, a machona, ali que tinha botado 10 quilos, 50 quilos na mesa, batido assim e falado pra Saori, bora pra roça. Não foi ela também que fez isso? Gente, então eu tô falando pra vocês, né? Se a Tamires não voltar fazendeira hoje, ela está pronta pra eliminação. Tá prontíssima para eliminação, porque ela desafiou o público não gosta desse tipo de desafio. E aí vai dar meio ruim para ela, né? Mas, como eu falo, não é toda machuda, então sustenta o que você fala, sustenta o que você tá falando ali, sustenta, tá? Sustenta. Porque a única coisa que vocês têm aí é só a palavra de vocês. Então vocês precisam sustentar o que vocês falam e precisam sustentar o que vocês estão vendendo ali. A Tamires começou a reclamar ali que as pessoas estavam sendo baixas com ela. Ué, mas ela também é baixa com as pessoas. A Tamires também foi baixa com as pessoas ali. Ela também foi subterrânea, como ela tá acusando a Carol, como ela tá acusando a Tamires e o Dudu. Ela também faz as mesmas coisas. A Tamires não é um anjo de candura, gente. Desculpa. A Tamires também faz as mesmas coisas. E ela faz no mesmo nível que as outras. Então é muita hipocrisia dela querer culpar os outros pelas coisas que ela mesma faz. Ela também faz. Não interessa se ela faz porque ela está reagindo ao que os outros estão fazendo para ela ou se ela faz porque isso é da personalidade dela. Ela faz igual às outras. Então ela não pode acusar as outras, tá? Ela não pode. Tá? O negócio foi de uma baixaria enorme ali, gente. O negócio foi de uma baixaria enorme. Eles começavam ali a crescer. E aí, voltando ali para a discussão da Carol com a Duda, a Carol começou a dizer ali que ela era vulgar por causa das roupas curtas que ela estava usando. E aí elas começaram a falar sobre silicone, quem tinha silicone, quem não tinha silicone. E aí uma ficou ali encostando o peito na outra, até que chegou uma hora que a própria produção deu um aviso ali. Este comportamento é inadequado, afastem-se imediatamente. Foram umas 3 vezes, tá? Que a produção deu esse aviso ali para as duas. Enquanto isso, a Tamires chorava horrores ali, horrores lá no quarto depois da formação da roça. Porque a Tamires não esperava que ela fosse cair na roça, pelo menos não do jeito que ela caiu. Talvez ela até esperasse que ela fosse sobrar, mas ela não esperava que ela fosse cair na roça dessa forma. Ela não esperava mesmo que ela ia cair nessa roça desse jeito. E aí a Duda continuou ali dizendo e brigando com a Carol. Aí elas começaram a falar sobre isso, sobre vulgaridade. A Carol começou a detonar a Duda, dizendo que ela usa roupas vulgares e que ela fala palavrão. E aí a Duda começou a falar ali da Anitta, que a Anitta faz sucesso por tudo isso e a Anitta é amada pelo Brasil. E aí
a Carol fala assim, né? Você acha mesmo que você é amada pelo Brasil? Que você tem a mesma moral da Anitta? Aí as duas continuaram discutindo, e aí as duas se encostaram de novo, aí a produção mandou afastem-se imediatamente, comportamento inadequado. Aí teve uma hora que eles começaram a falar em inglês, as duas começaram a falar em inglês, tá? Elas se xingaram em português, e aí quando não tinha mais o que se xingar em português, a Carol tentou humilhar a Duda falando em inglês, disse que ela era underground, que é baixo nível, tá, em inglês, e abaixo do chão. Underground, em inglês, é abaixo do chão, ou melhor, abaixo nível, numa tradução livre para esse contexto aí. E assim, a Duda respondeu a Carol com inglês fluente. A Carol disse assim: You're insignificant. That's what you are, darling. Ridiculous, low level, underground. Disse aí a Carol. Aí a Duda vira pra ela e fala: Really? Do you think that? I am not. Foi maravilhoso, porque ela respondeu à altura ali da Duda e tal, à altura. E aí depois as duas começaram a fazer a discussão de quem sofreu mais na vida. Aí a Carol jogou na cara que ela morou em abrigo até os 12 anos de idade. Aí a Duda disse que aos 12 anos de idade ela comprou um apartamento para a mãe dela. Botou poder na mesa, né, Duda? Botou poder na mesa. E aí o clima continuou pesando, porque a Carol acusou a Duda de ser maconheira e drogada. E aí, de novo, a produção interviu ali para separar as duas. E o caos aí imperava, todo mundo só assistia a cena rolando ali, tá? Todo mundo só assistia. Foi barraco total. Aí até o Dudu comentou: é droga, é sexo, só falta o rock and roll. Foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Eu sei que vocês não vão ver muito mais desse barraco, porque afinal o Carelli vai cortar. E isso, a gente tá na emissora dos bispos, então o Carelli vai cortar este barraco maravilhoso. Mas a gente teve essa briga que explodiu aí a madrugada e se estendeu ao longo do dia, tá? Se estendeu aí ao longo do dia. Aí teve uma hora lá, na hora do Toninho, tá? Deixa eu voltar aqui algumas imagens. O Toninho indo pra cima do Dudu, dizendo ali que o Dudu estava ali envergonhando a Record. Ele partiu para essa agressão pesada, chamou o Dudu de cuzão, disse que perguntou se ele era homem de verdade, só porque ele não é agressivo. E aí o Toninho disse ali que o Dudu foi um fracasso no SBT e que quer repetir o fracasso agora lá na Record. E aí o Dudu, foi na hora que o Toninho gritou tão alto que o Dudu disse ali que o Toninho tinha gritado alto no ouvido dele, tá? E aí o Toninho gritava: os jornalistas te detestam, você cagou na Anhanguera e agora quer cagar na Barra Funda? Volta pro SBT, seu bosta, disse aí o Toninho. Aí o Toninho fala: você é maligno. Você precisa ser este homem mau, maligno, disse o Dudu. Maravilhoso, maravilhoso. Maligno, ele chamou o Toninho de maligno. Maligno. E aí a Tamires continuava chorando ali. Aí a Tamires disse ali que a arte deles é mentir, provocar e fazer coisas pesadas. Isso com ela chorando ali com o Valério e depois chorando ali com a foto da família dela. Pois é, Tamires, mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Você também faz a mesma coisa. Você também mentiu, você também provocou, você também fez e falou coisas pesadas. Então, assim, o que vale pra você, vale pros outros. Não são só os outros que estão fazendo isso, você também faz. Todo mundo ali dentro já fez isso em algum nível. Alguns já foi grandes, outros já foi pequenos e tal. Mas tem gente que fala, tem gente ali que faz muito isso.
Tem gente que faz muito isso lá e não, assim, não se enxerga, porque não quer admitir que faz essas coisas. E não tem nada de errado admitir não, gente. Não tem absolutamente nada de errado em admitir que você também faz, que você também desce um pouco o nível quando precisa. Errado é você fingir que isto não acontece. Errado é isso, você fingir que isto não acontece. E aí ela chorou por causa disso. E aí o Dudu foi lá para a área dos animais com a Saori. E aí eles foram lá com a intenção de se beijar. Só que aí eles começaram a falar sobre eles mesmos. E aí a Saori afirmou que se eles saírem o programa vai acabar porque só vão sobrar os bobões. E aí ela disse que ia ser o escudo do Dudu se o Toninho fosse tentar perturbar o sono deles, que ela ia virar o bicho, mas que ela não ia deixar o Toninho atrapalhar o Dudu. E aí o Dudu reclamou que o tímpano dele ficou doendo depois do berro do Toninho. E ainda teve um outro momento ali que a Saori elogiou a beleza do Dudu, disse que ele era um gatinho. Aí elas começaram a falar ali do outro lado também, tá? Uma das coisas, o Dudu, porque a Saori perguntou pro Dudu que história é essa de cagado. Porque o Dudu teve uma hora que tava falando com ela ali, aí ele falou das experiências dele na televisão. Ele disse que ele trabalha na televisão desde os 15 anos de idade, que aos 17 anos o Silvio Santos teve a ideia de colocar ele para apresentar um jornal e que os jornalistas teceram críticas negativas a ele por causa disso, dizendo que ele não ia durar e que ele durou 7 anos à frente desse jornal, que era um jornal que constantemente dava mais audiência que a Record. E aí ele começou a falar disso e tal, e que depois ele falou que quando ele saiu do SBT, ele não explicou o motivo da demissão dele do SBT, tá? Ele contou isso pra Saori, mas ele não explicou. E aí a Saori perguntou, mas por que falam isso e tal? Aí ele falou, quando você sair daqui, você vai descobrir o porquê. E aí, no meio disso tudo, ele começou a dizer, a falar das experiências dele e tal, e que ele aprendeu com o Silvio Santos a não perder a cabeça com essas coisas pequenas, com esses pequenos barracos, essas coisas que ele considera menores. Então, ele mesmo disse aí que ele aprendeu isso com o Silvio Santos e que para ele não é nenhum demérito que as pessoas o comparem a Silvio Santos, ao contrário, ele tem maior orgulho disso, ele fez questão de frisar isso, que ele tem o maior orgulho de ser Silvio Santos, de ter sido pupilo do Silvio Santos. Aí, enquanto isso, o Fabiano e a Kati lá em cima estavam conversando sobre o Dudu e a Saori. O Fabiano disse ali que ele queria ver o Dudu ali na roça. Primeiro, né? Depois ele fala que ele se arrependeu. Mas ele falou ali que ele queria ver o Dudu na roça. Aí a Kati fala ali que vai ser bom o Dudu ir pra varanda da verdade da Galisteu. Porque só assim, independente dele voltar ou não, só assim ele vai saber o que é se sentar no banquinho da roça. Kati, mas você nunca foi pra varanda, tá? Só pra deixar claro, a Kati caiu na roça, mas ela nunca foi na varanda da verdade ali com a Galisteu. Ela caiu na roça por causa da consequência do jogo. Mas ela não foi ali porque ela foi votada para estar na roça. E até agora, inclusive, ela é o recorde disso. Ela não foi votada para estar na roça. Ela foi para a roça por uma consequência do jogo, mas não porque ela foi votada, ou ela foi puxada, ou ela sobrou, ou foi indicada. Ela não foi nenhuma dessas categorias ali. Então ela também não pode falar que o Dudu ali é o único que está escapando da roça. E enquanto isso, a Carol ali foi falar com o Fabiano e a Carol reclamou ali que o Fabiano. Ela disse ali, por que você salvou a Duda, Fabiano, ao invés de salvar o Dudu? Aí a Carol não economizou xingamentos à Duda, disse que a Duda era rodada do Rio de Janeiro, pipoca murcha e jogou na cara do Fabiano que ele estragou todo o plano. E aí o Fabiano teve que admitir que ele poderia ter feito um jogo diferente.
Ele poderia ter feito uma coisa diferente. E aí ele fala, e ela fala, por que você salvou esse cão? Você poderia ter salvo o Dudu. E aí, de novo, tá? Veio aí a história dos 22 centímetros. Porque aí, de novo, veio essa conversa. A Saori quis ficar inteirada do que estava acontecendo ali. A Saori espalhou que a Duda tinha transado com o Matheus e também tinha transado com o Mesquita e que inclusive a Duda tinha desenhado a tal piroca de 22 centímetros para exemplificar como é que era. E aí a Carol voltou ali e foi metralhar essas ofensas para cima da Duda. Foi lá, disse ali que a Duda era a rodadinha do Rio de Janeiro, MC Pipoquinha, disse ali que ela não sabe o que é dinheiro, esfregando que ela faria qualquer coisa por 50 mil reais. Aí teve um momento que a Duda pegou uma vassoura, aí a Carol vira pra ela e fala assim, depois de 80 dias é que ela vai pegar numa vassoura, vai voar sua bruxa queca. Eu vou ver que eu vou abrir a porta aqui pra você e você voa, sua bruxa queca, disse aí a Carol. Aí a Duda disse assim, se for pra ser, Maktub. Na classe, no jeitinho dela. A Duda, gente, ela tem uma característica que eu acho maravilhosa. Que ela não perde a cabeça com essas coisas de forma fácil. Ela entra na baixaria, ela desce também o nível como todos os outros, mas ela fica na dela. Ela não desce ao mesmo nível. E aí, como ela não se rebaixa, mesmo estando dentro da baixaria, ela continua ali, ela continua na classe, no jeitinho, na forma que ela é, e aí as pessoas ficam irritadas com ela por causa disso. O que eu acho maravilhoso, inclusive, tá? Eu acho maravilhoso. Aí depois a gente viu ali a Tamires chorando, foi conversar com a Duda, pediu perdão pra Duda e pro Mesquita por ter usado ofensas pessoais contra os dois, por ter trazido assuntos externos pra dentro do jogo, sobre a história lá da Duda e do Mesquita. E aí as duas resolveram selar a paz por enquanto. Ainda vocês sabem, né? Reality show é reality show. E aí, no meio disso, eles começaram a traçar uma nova estratégia. Saori. A Tamires disse, com a maior das certezas e convicções do mundo, botou mais 10 quilos de pepeca em cima da mesa e disse, a Saori está suja aqui fora, que a Saori está canceladíssima aqui fora. E que a Saori xingou a produção e quase foi expulsa. Inclusive, teve uma cena ali que a Saori fala ali pro Toninho, te preocupa não, Toninho, se eu voltar fazendeiro eu não vou botar você na roça não. Aí ela sai do quarto. Aí o Toninho fala assim, Saori ou Dudu, qualquer um deles que bater na roça vai embora. Aí a Duda falou, que dê certo, que aconteça assim desse jeito. Gente, já chegou com a certeza, vocês podem, assim, se a única certeza que a gente tem aqui fora é, o público vai sempre tombar eles lá dentro. Então vocês podem ter certeza do que eles estão falando ali, o que vai acontecer? Eles vão ser tombados, gente, vão ser tombados ali. Vão ser muito tombados, inclusive. Ah, mas a Tamires continua dizendo ali, tá, que a Saori é a próxima a sair do jogo. Eu acho que vai ser a Tamires, eu tô achando e tô sentindo que essa roça final vai ser Dudu, Mesquita e Tamires. E a Tamires vazando assim com todas as forças do mundo. Porque o ranço dela tá muito maior do que do Mesquita e especialmente ali do Dudu, né? Vocês podem ter certeza disso. Aí lá fora teve uma hora que a Carol tava falando ali sobre a história do marido dela, porque ela passou a temporada inteira falando que ela é casada. E aí ela vira e fala assim pro Fabiano e pra Kátia, e se eu estiver blefando? E se eu realmente não for casada?
E aí a Carol começou a questionar ali que ela não usa alianças, que ela não levou fotos nem roupas do marido dela para ela se lembrar e que ela jogou no ar a possibilidade de estar solteira e de ter inventado um casamento como estratégia de jogo. A gente sabe que aqui fora a Carol tem realmente alguém, ou tinha, né? Porque eu acho que ela não tem mais. Mas no começo do jogo ela tinha, os ADMs colocavam as fotos dela com o cara lá, que ela disse que era o marido dela, é um cara holandês, é bonito o cara, inclusive, o cara é bem bonito. E aí ela tem uma foto dela com um biquíni assim, com a bandeira americana, o cara ali, lourão, bonitão, o cara é bonito, né? Ele não é coisa, não é pouca coisa não, o cara é bonito, mas ele é holandês, ele não é americano. E aí ela toda lá, toda trabalhada mesmo, a foto é muito bonita. E aí a Carol fala isso, será que eu realmente estou falando a verdade? Será que eu estou blefando? Aí a Carol fala, cadê as evidências que este homem existe? E se esse homem não existe? Eu posso ser uma mulher solteira e posso estar blefando? Disse aí a Carol. Será que ela tá sabendo que ela já tá solteira? Será que ela já tá sabendo disso? Eu acho que de alguma forma ela deve estar sabendo ali. E aí teve uma hora ali, tá? Teve uma hora que a Carol foi conversar ali com a Saori. E aí ela correu pra contar pra Saori a briga que a Carol teve com o Dudu. A Carol já, que o Toninho teve com o Dudu. E aí, segundo o que a Saori contou, o Toninho chegou a empurrar o Dudu fisicamente. E aí a Carol ficou surpresa com isso e disse ali que o Dudu podia pedir a expulsão do Toninho porque não pode ter essa aproximação física dentro do jogo. A Saori fala assim, olha, o Toninho meteu o louco em cima do Dudu. Até empurrar, ele empurrou. Tá bom, né? Foi basicamente isso que ela falou. Gente, eu resumi o máximo aqui, tá? Porque senão a gente vai passar 2 horas falando de tanta baixaria. E eu tenho que me precaver, porque afinal de contas, né? Eu já falei tanta baixaria deles lá dentro que o YouTube acabou me censurando uma vez. Então eu também preciso tomar cuidado com as baixarias deles. Agora, vamos usar um momentinho de uma publi, né, gente? Porque afinal de contas, tem aqui os produtinhos do YouTube Shopping. Para você que gosta de ouvir música alta, que gosta de ouvir os seu som alto, ou para você que gosta realmente de falar as mesmas coisas que a Carol fala, aqui embaixo a gente tem as ofertas de caixas de som para você, caixas de som com karaokê, para você cantar, para você ali se sentir a própria estrela da música. A gente tem aí as ofertas de celulares com multimídia para você ouvir suas músicas, para você ali fazer o que você quiser. Lembrando que você não precisa necessariamente comprar nada do que está empinado aí embaixo, mas a partir do momento que você clica nesse link, você está ajudando a gente a ganhar um pouquinho a mais, você está ajudando a gente a continuar mantendo tudo isso aqui funcionando e você ajuda a gente a trazer mais conteúdos para vocês. É uma relação ganha-ganha. Vocês compram o que vocês quiserem, basta vocês clicarem nesse link, vocês vão ser redirecionados para a plataforma, vai ficar a janelinha do vídeo ali do lado, você pode assistir e fazer o que você quiser. E a cada compra que você faz ali usando o nosso link, a gente ganha uma comissão em cima disso. A gente chama isso, inclusive, de economia do criador. Porque, afinal de contas, é assim que a gente ganha dinheiro na internet, através dessas coisas. Então, clica aí embaixo, a gente tem as nossas sugestões aí de caixas de som com microfones, caixas de som com karaokê, tudo para você se divertir e não precisar também ouvir toda essa baixaria que eu vou contar para vocês agora, né? Então vamos lá para o segundo round aí da baixaria. Seu Fabiano hoje de manhã acordou com uma ressaca moral.
Ele olhou ali para a câmera e pediu assim: Brasil, me perdoa. Eu tive este bug mental e não salvei o Dudu. E aí ele disse que ele se arrependeu, tá? Ele foi falar ali, o Pavão foi conversar com ele. Aí ele falou: até o Pavão está me cobrando isso. Aí o Fabiano disse assim: ontem deu um bug que eu me arrependo de ter salvo a Duda. Se eu pudesse trocar de lugar, eu trocaria até de lugar com ele pelo meu erro. Aí o Fabiano fala assim pro Pavão: você veio me bicar também? Você viu a cagada que eu fiz ontem? Sério, seu Fabiano se sentiu culpado ali. É porque a Carol jogou na cara dele, né? Porque se a Carol não tivesse jogado na cara dele, talvez ele não se sentisse tão culpado assim. Mas ele ficou culpado ali, ele se sentiu culpado pelo que aconteceu. E aí começou ali as provocações. Primeiro foi a Saori dando ali uma alfinetadinha em cima da Duda. A Saori soltou uma indireta dizendo que ela nunca tinha pedido ajuda para ninguém, ao contrário da Duda. Enquanto isso, tá lá em cima, a Carol começou a cantar uma música nada romântica pro Mesquita. Ela começou a dizer, começou a usar a música Desça daí, seu corno. E aí o Mesquita ficou na dele, fingiu que não era com ele e não entrou na briga. Nesse primeiro momento, tá? Porque teve uma hora que ele entrou sim na briga. Inclusive, ele foi tirar satisfação sobre os 22 centímetros que a Carol disse que ele tinha. Já já eu vou chegar nessa parte, mas ele tirou sim satisfação com a Carol. Mas nesse primeiro momento ele ignorou. E aí o Dudu foi conversar com o Fabiano. Os dois começaram a dissecar o comportamento do Toninho durante a madrugada. O Dudu começou a dizer que ele nunca tinha visto o Toninho agir dessa forma. Disse que o Toninho foi xenofóbico por menosprezar o Piauí e o povo nordestino durante a briga. E aí o Fabiano disse que o Dudu não tinha que ficar dando trela pro Toninho. E aí, durante esta conversa, tá? O Dudu confirmou pro seu Fabiano, tá? Que o Toninho tinha empurrado ele. Outra coisa, o Dudu também disse que o Toninho não votou na Rayane, que acusou ele de assédio pelos olhares enquanto ela estava se trocando, porque ele tem culpa no cartório. E aí o Dudu disse, quando ele não vota nela, ele foi conivente com a acusação de assédio sexual que ela fez contra ele. Querendo dizer, ele acabou dando razão para ela. E aí no meio disso, teve uma hora ali que o Dudu começou a reforçar mesmo que ele foi agredido pelo Toninho. Ele contou pro Fabiano que o Toninho deu uma ombrada nele e que precisou ser segurado pelo Valério para não partir pro soco lá pro seu Toninho. E aí o Fabiano classificou as ameaças de Toninho, eu vou perturbar o seu sono, como uma agressão emocional e tortura psicológica. E aí o Dudu disse que a trajetória profissional dele é desde os 9 anos de idade e que ele tá com o ego blindado contra os ataques do Toninho, que o Toninho tá fazendo ele não tá ligando mesmo, que isso não vai afetá-lo. Disse aí o Dudu. E aí, o Fabiano aconselhou o Dudu sobre isso, sobre essas atitudes, que pegou bastante mal ali, que o Dudu podia reclamar sobre essas atitudes. E assim, gente, não tem como a gente não dizer, né? Ele realmente pode reclamar dessas atitudes, ele realmente pode chegar ali com a produção e dizer sobre isso, tá? Ele realmente pode dizer, mas até onde eu vi, o Dudu não acusou o Toninho de nada. Até onde eu vi, tá? O Toninho passou o dia quieto, mas ele ficou na dele também. O Dudu, inclusive tem uma cena ontem à noite que a Saori vai, abraça o Dudu assim e fala, somos nós dois contra o mundo, cantando a música, né? Então assim, o que eu posso falar pra vocês? A Saori não vai largar mais o Dudu de jeito nenhum. Então assim, eu sei que vocês não gostam muito da Saori, mas vocês vão ter que segurar a Saori aí, porque o Dudu precisa dela e ela precisa do Dudu também.
E aí, no meio disso, gente, no meio disso, tá? Começou mais um round da baixaria entre Saori e Tamires. Mais um round da baixaria. E aí, essa discussão começou quando a Saori decidiu falar sobre a carreira acadêmica dela para Tamires. A Saori disse que ela é formada na PUC, especialista e pós-graduada, questionando se a Tamires teria a mesma capacidade intelectual para passar numa faculdade. Aí a Tamires disse ali que ela é administradora, que ela é dançarina e que ela leva a cultura para o Brasil. Aí ela começou a dizer ali que a Saori era uma podre, que era uma escrota, que era uma fuleira, disse que ela era ridícula também. Aí a Tamires disse que ela leva a cultura dela para o Brasil. Assim, gente, eu acho que a Isabelle leva muito mais a cultura amazonense pro Brasil do que a Tamires, né? Porque se não fosse ali ela ficar perdida no aeroporto, como a Saori disse, ninguém saberia quem é a Tamires. Ninguém saberia, nem tinha ouvido falar ali de Tamires. E aí a Saori foi lá e puxou o gancho. Aí a Saori começou a dizer ali, tá? Que a Tamires foi jogada sozinha no aeroporto, largada no aeroporto, questionou aí quem é que bancava as viagens dela para ver o Davi, se era o Davi que estava bancando mesmo essas viagens, se ela não tinha outro homem. E aí a Saori também insinuou que a Tamires era dependente de macho. Aí a Tamires disse que era a Saori quem precisava de homem para sobreviver no jogo. E aí a Saori fala assim: quem foi que pagou a sua passagem para ir ver o Davi, bailarina? Foi ele que pagou sua largada. Te dói lembrar que você foi largada no aeroporto? Disse aí a Saori. E aí a Tamires responde: eu não preciso de macho não. Se não fosse o Dudu, quem tava perdido era você, sua fuleira. Disse aí a Tamires. E aí no meio disso, né? No meio disso, voltou aí o cheiradora de xereca. A Saori continuou chamando a Tamires de cheiradora de xereca. E aí a Saori disse ali que a Tamires era uma cachorra, dizendo que ela tinha um fetiche em calcinha de mulher. E aí ela começou a falar ali: sua cheiradora de xereca, olha o que você fez ali com a Martina, você que começou. E de fato, foi a própria Tamires que começou, porque foi a Tamires, no meio de uma das brigas ali, que disse que a Martina tinha xereca fedorenta. Foi a Tamires, tá? Então a Saori só tá pegando algo que a própria Tamires jogou dentro do jogo. Foi a Tamires que disse que a xereca da outra fedia. E aí, no meio disso, ela começou a gritar: sua cheiradora de xereca, você fica cheirando as roupas íntimas da Martina, da Duda. E aí a Tamires começou ali dizendo que a Saori era a cuspidora da liga. Aí a Saori: sua cachorra burrinha, você tem fetiche em xereca. Pensei que o seu negócio fosse outro, disse aí a Saori. Sua cheiradora de xereca, você cheirou a calcinha da Martina e da Duda. E aí a Tamires fala: tu é da liga, sua fuleira, você foi cuspida da liga, sua fuleira. Mas a Tamires também era, tá? Só para deixar claro, a Tamires também era da liga, do mesmo jeito que a Saori também. A diferença é que a Saori foi muito mais esperta do que a Tamires para perceber que o Dudu já estava com uma força naqueles primeiros dias que ele fez aquilo com a Yoná. Então, esperteza por esperteza, a Saori foi muito mais esperta do que a Tamires, tá? Foi muito mais esperta aí. E enquanto o pau quebrava lá embaixo entre as duas, uma chamando a outra de cachorra, de cheiradora de xereca e tal, o Dudu ficava lá em cima assistindo tudo de camarote. Ele via ali a Saori e a Tamires se estraçalhando lá embaixo, falando sobre diplomas, xerecas, passagens aéreas. Ele ficava ali de boa, de boa. E aí teve uma hora ali que a Saori vira e fala assim pra Tamires: essa biscate gosta de tomar um cuspe na cara.
E o Dudu tava lá em cima, só apreciando o barraco. Foi um barracão daqueles ali. Foi um barracão daqueles, tá? Foi um barraco daqueles. E as uma gritando com a outra, sua fuleira, sua cheiradora de xereca. Foi uma gritaria total. Gritaria total ali. Aí lá em cima, a gente teve ali mais outro round, que já foi ali na cozinha, tá? Se você achou que o cheiradora de xereca era o limite, a Saori disse ali que a Tamires tem fetiches extremos. A Saori perguntou ali se a Tamires gosta de homens que pisem na cabeça dela e que cuspam na cara dela. E aí a Saori falou assim: você quer que eu pise em você? Você quer que eu te dê um cuspe na tua cara? É teu fetiche, Tamires? E aí a Tamires disse ali que a Saori estava em um estado de vergonha, que a Saori era o demônio. Mas a Saori continuava: me conta, Tamires, pra homem você cospe na cara, né? Tu gosta, né? Você pede pro homem pisar na tua cabeça, cuspir na tua cara? E aí, no meio disso, gente, o negócio ficava falando. Aí a Tamires disse ali que a Saori tinha bafo, que a Saori fedia. E aí, no meio disso, ela também insinuou que a xereca da Saori fedia, né? Então, tipo, ela também não se ajuda. Ela também não se ajuda. Gente, foi uma baixaria total. Total ali. E eu assistindo, eu tava tomando café da manhã. Isso foi meio-dia ali. Normalmente eu acordo 11 horas, meio-dia e tal. Tava assistindo de camarote. Eu tava fazendo café, assistindo assim como eu tô com vocês. Eu ficava com a boca aberta de ver a Tamires, a Saori, uma partindo pra cima da outra com esses termos. Eu ficava olhando, meu Deus, é isso, meu Deus. Eu ficava assim. Eu fiquei embasbacado de ver toda essa situação ali, gente. Eu fiquei embasbacado de ver essas cenas. Mas não vou negar pra vocês, não, foi maravilhoso, tá? Porque afinal, a gente tá na fase final da Fazenda, gente. Nos últimos dias da Fazenda, normalmente a gente não tem conteúdo. Os últimos dias da Fazenda são fraquíssimos, fraquíssimos. Mas a gente teve algum conteúdo ali, né? Foi maravilhoso de ver, gente. Foi maravilhoso. Eu tomando café e assistindo a cena ali embasbacado com a baixaria das duas. E aí, gente, né, vou ter que aproveitar o gancho, porque afinal ela tá dizendo aí, a Tamires falou, que a Saori tem bafo, que a Saori fede, e a Saori disse que a Tamires gosta de cheirar, né? Então, assim, aqui embaixo tem uma lista de produtos para você cuidar dos seus dentes. Tem uma lista de produtos para seus cuidados pessoais. Tem escova elétrica. Gente, escova elétrica é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Eu usei e continuo usando de vez em quando. Eu não uso sempre porque, afinal, é caro trocar as pontinhas para quem está na minha situação. Mas ela é maravilhosa porque ela consegue tirar sujeira de cantinhos que a gente normalmente não consegue com a mão. Então, e tem umas que ela tem umas que são igual ela tem umas que gira assim e tem umas que vibra assim. Essas que vibram são melhores porque elas mandam uma vibração ultrassônica e aí ela consegue quebrar o tártaro na boca. É maravilhoso. Então, tem essa sugestão aí para vocês. Tem enxaguantes bucais, sabonetes íntimos, né, para evitar comentários como o de Saori e de Tamires. Tem perfumes aí para você deixar a sua marca. Gente, tá tudo aqui embaixo, tá? Porque se lá dentro o clima tá pesado e tá difícil e deve estar um fedor terrível ali, né? Porque todo mundo tá falando que o outro fede. Aqui fora você não precisa passar pela mesma coisa. Estamos aprendendo a fazer as publis orgânicas, como o YouTube chama, né? Como o YouTube fica chamando aí pra gente, tá? E aí, no meio disso, tá? Tamires voltou ali, disse que a Saori manipula o Dudu, que a Saori faz a cabeça dele. E aí, teve uma hora que a Saori se pendurou ali na cabeça do Dudu, se segurou ali no Dudu e disse: eu sou toda dele.
E aí a Tamires disse ali que a Saori estava usando o Dudu e quando o programa acabar, o amor vai acabar junto. Aí a Tamires disse, sua nojenta, eu não preciso disso não, eu quero ver vocês dois quando isso aqui acabar, quero ver se vocês vão ficar juntos ali. E aí a Saori soltou mais uma bomba, né? Porque foi a própria Tamires que falou, tá? E teve umas cenas ali no começo do programa que a Tamires disse que ela tirou uma foto com o Gustavo Lima. E aí a Saori jogou ali com todas as letras que a Tamires confidenciou ter ficado com o cantor Gustavo Lima. E aí a Saori fez assim, na época que você ficou com o Gustavo Lima, ele era solteiro ou ele era casado? Aí ela começou a cantar, amante não tem lar. E aí foi uma provocação uma pra cima da outra. A Tamires ficou em pânico, negou isso aos berros. Inclusive ela disse ali que a doutora Daniele e a doutora Marlene, se referindo a Marlene Matos, entrassem com processo contra a Saori por calúnia. Inclusive a Tamires falou, eu vou pegar todo o seu cachê em processos. Anota aí, Daniele e Marlene, mais uma merda que tá saindo da boca desse lixo. Eu vou pegar todo o cachê dela, ela vai me pagar todo esse cachê em processos. E aí a Saori continuou ali, a Saori continuou nas provocações. Ela disse ali que a Tamires tem tesão em homem comprometido. Aí a Tamires só quer o Dudu porque ele tá com ela, com a Saori. E que ela teria dado em cima de Toninho e de Fabiano, que são casados. Aí a Tamires ficou incrédula ali. E aí ela não gostou nem um pouco de ter sido acusada de destruidora de lares. E aí o churume cresceu bastante ali quando a Saori disse que o bafo da Tamires estava podre e ainda perguntou se ela escovou os dentes. Aí no meio disso, a Tamires disse, você tenta me ofender, é só pra isso que você serve, sua podre. Aí a Saori fala, tu tem um bafo podre, bem que a Martina falou que tu tinha um bafo podre. Gente, foi o churume da baixaria, tá? O suprassumo da baixaria que vocês viram aí, foi o suprassumo da baixaria. E aí, pra continuar, a gente ainda teve a Carol e a Duda discutindo de novo. O marido de Schrödinger, que foi o que eu escrevi aqui no meu roteiro, ganhou mais um episódio. A Carol foi cobrar da Duda dessa história de mandar um recado em inglês pro tal marido dela. E aí, a Carol, que horas antes admitiu que poderia estar blefando de ser casada, agora admite aí que a Duda estava agindo por maldade pura, porque a Duda estava querendo destruir um casamento que não tem provas de existência, que não tinha fotos, que não tinha nenhuma aliança. E aí, no meio disso, a Carol começou a falar de novo do volume do Mesquita. E aí teve uma coisa disso aí. A Duda só falou, eu só estou falando aquilo que você mesmo falou, Carol. E aí a Carol tentou humilhar a Duda, disse que a Duda deitou com 2 homens, que ela é frouxa, que ela não tem posicionamento. E aí a Carol começou a dizer ali que a Duda não sabe fazer as tarefas rurais que ela tem que fazer. E aí ela disse que o Matheus fez a vaca para ela quando ela precisou fazer a vaca. E aí a Duda virou assim, ele fez o búfalo sua anta. E aí no meio disso a Carol foi lá e disse ali, você é uma sirigaita. Você é uma sirigaita. Você é uma baita de uma sirigaita. É isso que você é. Achei a palavra, disse a Carol. Você é uma sirigaita. Você é uma sirigaita. E aí o negócio continuava, tá? O negócio ali continuava. A Carol entrou nesse debate filosófico com o Mesquita sobre o volume dele, tá? O volume lá da piroca dele. E aí ela continuava dizendo ali que o Mesquita estava tentando ser o cavalheiro da moral e dos bons costumes e que ela não falaria dos peitões. E aí
teve uma hora, né, que o Mesquita vira assim, né? Você tá falando do meu volume, mas eu não tô falando dos bicos dos teus peitos. Eu não tô falando desse teu peitão. Eu não tô falando desse bico, desse peito que tá proeminente aí. Porque, afinal de contas, a Carol disse que o Mesquita tinha ali uma piroca grande que ficava querendo se mostrar para todo mundo. E aí teve uma hora que o Mesquita falou isso pra ela, e ela falou assim, é o que aparece no teu short. E aí ele falou assim pra ela, como é que você sabe? E aí teve uma hora que eles continuaram ali argumentando um sobre o tamanho do peito e da piroca do outro. E aí a Carol disse ali que o Mesquita tava com uma militância barata e mandou ele ali buscar o Toguro, essa galera, que o Mesquita ia sair como macho peidão do programa. E aí ela disse ali, da próxima vez, Mesquita, eu vou falar que você tem uma piroquinha. Little thing, disse ela ali pro Mesquita. Disse ela, você tem uma piroquinha. Piroquinha. Gente, foi maravilhoso, tá? Foi maravilhoso, não vou reclamar, porque afinal de contas a gente tá na fase final do programa, top 10, e aí a gente tá vendo essas cenas maravilhosas acontecerem. Maravilhosas, tá? Foi maravilhoso de ver todas essas cenas, tá? Foi maravilhoso. E aí teve uma cena ali que a Saori foi conversar ali com o Mesquita e disse ali que ele é exatamente aquele homem que grita, que fala do peitão e bundão das mulheres na rua, mas que quando ele é confrontado, ele não tem capacidade de responder. Aí a Carol soltou mais outra ali, soltou uma bomba, disse que o Mesquita tem um jogo pornô. E aí elas começaram a dizer ali que a indignação do Mesquita com o comentário sobre a sunga dele e o volume que ele ostenta é pura hipocrisia. Aí no final das contas, gente, teve uma hora ali que até o Dudu entrou ali e disse que isto era muita baixaria. E realmente, gente, ficou muita baixaria. E aí veio, tá? A tal lenda do micro-ondas. Porque, afinal de contas, a Duda resolveu contar por que é que o Dudu recebeu o apelido de Dudu Cagado pelo Toninho. Ela disse aí o que aconteceu nessa lenda urbana do SBT. E eu contei na época, eu tenho até o vídeo da pessoa que falou isto, tá? A pessoa que originalmente falou este comentário, tá? Foi um dos colaboradores do Danilo Gentili. Na época, eu até peguei o trecho de um vídeo e coloquei aqui no Faropop na época. 2023, junho de 2023. Pesquisem aqui no coisa que vocês vão achar. Em junho de 2023. E aí a história é, o Dudu estava com uma disenteria, o Dudu se cagou, pegou uma toalha para se limpar, e esta toalha estava suja de dejetos e ele escondeu atrás do micro-ondas no camarim, o que teria causado a sua demissão do SBT. Sério, gente, sério. Essa é a história, essa é a lenda urbana. Por isso que o Mesquita disse que o Dudu tinha cagado no SBT. E aí, no meio disso, a Duda disse, ele limpou a bunda com essa toalha e escondeu atrás do micro-ondas. É por isso que ele é o Dudu Cagado. Aí no final, no meio disso, o Mesquita foi lá, começou a beijar os pés da Duda, e aí ela disse assim, será que tem um cara lá fora que virou muito meu fã e está obcecado por mim e tem muito ódio de você, Mesquita? Disse aí a Duda. E pronto, gente, tá pronto. Foi basicamente isso, assim, o suprassumo da baixaria nessa reta final da Fazenda, né? Só pra gente encerrar aí o ciclo das publis, tá? Só pra gente encerrar esse ciclo ali das publis, tá? Aqui embaixo você vai encontrar mais sugestões de eletrodomésticos. Já que eu vou puxar esse link aí da história do Dudu sobre micro-ondas, tem uma lista de micro-ondas aqui. Inclusive, tem micro-ondas com grill que eu recomendo muito. Eu já tive e eu acho maravilhoso o micro-ondas com grill. Porque o micro-ondas com grill, ele
cozinha e assa ao mesmo tempo. Você consegue fazer ali receitas que normalmente você só consegue fazer no forno com crocância. O micro-ondas com grill você faz ao mesmo tempo e em menos tempo do que você levaria fazendo no fogão. Você vai gastar menos energia e você consegue fazer isso tudo mais rápido. Eu já usei, eu já tive, é maravilhoso. Eu tinha uma época que eu morava em Brasília, eu tinha um micro-ondas desse, ele é grandão. E aí, ele tem um negocinho dentro que a gente coloca as bandejas que a gente vai cozinhar lá. Eu fazia muita pizza, massa de pizza. E aí eu não queria gastar energia, eu fazia essas massas de pizza dentro do micro-ondas com o grill ligado. Era maravilhoso. A massa saía crocante, a pizza ficava gostosa e eu economizava tempo e energia. Era muito mais rápido. Então, tá aqui a minha sugestão para vocês, aproveitando aí essa história de Dudu Camargo. Só pra gente terminar, tá, gente? Teve ainda de novo, tá? Teve ainda de novo mais essa história ali da pauta do Mesquita. Isso rendeu pra caramba, tá? Isso rendeu pra caramba. A Carol Cati e o Dudu, depois o Fabiano, começaram a contar isso aí. Eles não engoliram o fato do Mesquita ter ficado ofendido com o comentário sobre a sunga, porque o próprio Mesquita admitiu jogar jogos pornográficos. E aí o Dudu começou a dizer ali que esse jogo pornográfico envolve colocar brinquedos e bonecas. E aí a Carol e a Kati ficaram chocadas com a hipocrisia do Mesquita. E aí a Kati disse: Brasil brasileiro não pode deixar pessoas assim ganharem este programa. Aí a Carol disse aí que só ela e os aliados estariam na final. Teve uma hora que ela falou assim: pra mim sai todo mundo, fica só o Fabiano, eu e a Kati aqui dentro. Sério, gente, eles falaram até dos tais jogos pornográficos que eu nunca vi, juro por Deus, tá? Eu nunca vi. E aí teve uma hora de novo ali que a Carol tentou ali falar que falou mal da Saori, tá? Ela falou mal da Saori pelas costas. E aí ela disse ali que a Saori tava pegando muito pesado com a Tamires, dizendo que a Tamires tem fetiche em homens casados e que ela teria se aproximado do Fabiano por causa disso. E aí o Fabiano defendeu a postura da Tamires, dizendo que a Tamires sempre foi respeitosa e cordial com ele, que ela nunca se insinuou pra ele desse jeito. E aí a Carol disse ali, o Fabiano, desculpa, disse que a Saori tira coisas da cabeça e que ela faz isso pra provocar. Só que vai chegar uma hora que ela vai ter que provar tudo que ela tá falando. Querendo dizer, ela não vai ter como escapar do processo, tá? E aí, a Carol falou ali sobre a Saori. Ela disse que a máscara de santa da Saori finalmente caiu, faltando 2 semanas pro fim do programa. Aí a Carol disse que a Saki ficou revoltada porque a Saori pregava que não era pra xingar e que tinha que ficar tratando todo mundo bem. Agora virou um demônio na casa. E aí, a Carol disse que a próxima estratégia dela vai ser justamente mirar em cima da Saori. E declarou que os únicos aliados dela são o seu Fabiano e a Kati. Enfim. E aí, no final das contas, foi isso, gente. O suprassumo da baixaria. Eu não imaginava pra vocês que a gente fosse ver tanta baixaria. E eu fiquei embasbacado quando eu vi isso, quando eu acordei de manhã e vi parte dessa baixaria, porque eu não vi toda a baixaria em tempo real, né? Eu fui ver depois nos vídeos gravados ali, que eu deixei gravando, ou que eu peguei de outras fontes e tal. Mas, gente, foi o suprassumo da baixaria. Suprassumo da baixaria, né? Mas, enfim. Hoje a gente tem a prova do fazendeiro. E a gente tem um spoiler aí do que vai ser a prova do fazendeiro. Então, vamos para esse spoiler. Eu tô achando que essa prova do fazendeiro é uma prova que, pra mim, assim, tá tendendo pro 2 por 1, tá? O que é o 2 por 1, pra quem não sabe? 2 se juntando contra 1. Basicamente isso, tá?
E aí, o que é esta prova do fazendeiro? Qual é o spoiler desta prova do fazendeiro? Os 3 peões embarcam numa jornada super divertida que transforma o campo de provas em um gigantesco tabuleiro de fuga para o verão que está prestes a chegar em Itapecerica. O começo do trajeto é ilustrado pelo cinza do escritório, ganha cores a bordo de um busão cor-de-rosa e termina no tão sonhado destino, uma praia ensolarada. A cada rodada, os roceiros lançam um dado gigante e avançam com seus ônibus por um tabuleiro cheio de altos e baixos. Durante o percurso, eles podem ganhar vantagens e avançar no jogo, ficar parados no mesmo lugar ou encarar reveses típicas de quem ainda não conseguiu escapar do dia a dia. Quem chegar primeiro com seu ônibus rosa à tão sonhada praia é o mais novo fazendeiro. Ou seja, é uma prova que os 3 vão jogar ao mesmo tempo. É uma prova de tabuleiro, né? Isso é um jogo de tabuleiro, querendo ou não. E tudo ali vai depender da estratégia, do dado, na prática, né? Porque é uma prova de sorte. E aí, vamos ver se vai acontecer do jeito que eu tô pensando. Porque se for do jeito que eu tô pensando, a pior posição que a Tamires pode pegar é a posição 2. Porque aí ela vai ficar encurralada. Se ela pegar a posição 1, talvez ela até tenha chance de conseguir ganhar essa prova do fazendeiro. Mas eu vou ser sincero para vocês, tá? A minha intuição aqui não tá dando muito para Tamires, não. A minha intuição tá indo muito mais pro lado da Saori do que para Tamires. Eu acho que essa prova vai ficar entre Saori e Dudu. E eu tô achando que a Saori volta fazendeira. Mas enfim, coisas que nós vamos comentar daqui a pouco, ao vivo, aqui com vocês, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!